Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. A partir de agora você passa a acompanhar mais um programa Ponto de Vista, o espaço reservado para as mais diversas opiniões sobre os mais variados assuntos. Neste programa vamos falar de inclusão na educação, um tema muito sério. E nosso convidado de hoje é o professor Roberto Fonseca, ele que é professor de Educação Especial e fez mestrado em Educação Especial. Professor, seja bem-vindo à TV Câmara, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu. Educação especial, um tema muito delicado. Nós, se voltarmos no tempo, falávamos em educação especial, algumas escolas tinham classes especiais voltadas às pessoas que tinham necessidades especiais. Hoje tudo isso mudou. Mas vamos começar nesse tempo. Eu queria que o professor falasse para a gente um pouquinho sobre a sua experiência dentro dessa área. E falando desse tema, educação especial. Muito bem. As nossas crianças, antes mesmo das classes especiais, elas eram, chegar na nossa história, a gente sabe que elas eram inclusive sacrificadas, né? Quando nascia com deficiências, eram mortas. Depois, elas passaram a ser reclusas em alguns ambientes, as pessoas rejeitavam. Aí surgiu a educação especial, onde as classes tinham professores especialistas que atendiam essas crianças, e nós tínhamos o nome de integração, nós preparávamos a criança, né? No meu caso, eu trabalhei muitos anos, trabalhei 33 anos com surdos, então nós preparávamos essa criança, por exemplo, até o terceiro ano, com conteúdo do terceiro ano, preparava a turma que ia receber o nosso aluno. E nós fazíamos, na época, a integração, né? Quer dizer, eu preparava o surdo, no caso, ou o deficiente intelectual, para ele participar da classe do curso regular. E ficava acompanhando essa criança durante toda a vida dela escolar. Com o surgimento da educação inclusiva, houve uma grande mudança. Alguns autores defenderam a ideia de fechar as classes especiais, inclusive. As classes foram mesmo fechando, nós temos poucas classes na rede estadual abertas ainda, né? Essas crianças passaram a ser responsabilidade de algumas instituições, as que realmente não teriam condições de participar do curso regular, né? E essas crianças ficariam no curso regular e teria, num contraturno, o atendimento do professor especialista. Essa classe especial, ela é uma classe heterogênea, então? Ela teria pessoas com necessidades variadas dentro dessa classe, quando ela era uma classe especial. Sim. Nós teríamos alunos com deficiência auditiva, ou outros com deficiência motora, ou como era montada essa classe? Então, o deficiente auditivo era uma sala e os com deficiência intelectual era outra sala, era separado. Eram separados. Na legislação previa que se a criança tivesse dupla deficiência, no caso nós tivemos essa experiência, se ela tem uma deficiência intelectual e deficiência auditiva, ela ficaria na sala da maior deficiência, que seria auditiva. Então, os professores de surdos, normalmente, atendiam essa clientela, mas as crianças eram separadas. E o início, a criança, acho que era 7 anos, 6 anos, 7 anos que adentrava a escola? Então, no caso do deficiente auditivo, ele entrava aos 3 anos de idade. Aos 3 anos de idade. E nas escolas particulares, como eu trabalhei no Santa Terezinha, em São Paulo, foi minha primeira experiência, né? Em 1981, né? Há muito tempo atrás. Bom tempo. Então, as crianças quando detectava a deficiência, aos 9 meses, porque a criança aos 9 meses, ela normalmente, quando ela tem uma deficiência auditiva, ela deixa de balbuciar, porque ela não tem o feedback. Porque a criança ela vai emitindo o som, quando chega num determinado momento ela não ouve o som, ela para de emitir o som, né? Então, quando detectava a deficiência, 9 meses, 1 ano de idade, 1 ano e meio, já levava para a escola. E na época, nós não tínhamos, como hoje, né, a aceitação da comunicação da língua dos sinais. Nós preparávamos a criança para falar, que era oralista na época, né? O oralismo era, inclusive, a escola em que eu trabalhei, as crianças andavam com a mãozinha para trás, elas não usavam a linguagem dos sinais. Nós fazíamos um trabalho de treinamento auditivo permanente. Então, essa criança, quando chegava lá com seus 9 meses, 1 ano, nós ficávamos com a criança no colo e o outro professor ficava emitindo sons permanentes, porque a gente pode pensar que o surdo, pelo fato de não ouvir, a gente não deve falar para ele.
Só que todo surdo, não todos, mas uma grande parte deles, tem resíduo auditivo. E nós temos que explorar ao máximo o resíduo auditivo. Ou seja, ele tem uma percepção... É aquele som que, por exemplo, o carro que está passando lá na rua, o avião que está passando... Uma vibração. A vibração, mas o som, ele tem um som, só que esse som não... Ele fica... para a criança que não é treinada, ela passa despercebida. No treinamento, nós começamos a chamar a atenção dessa criança para esse som. Então, o mundo sonoro, para o surdo, no caso, né, passa a fazer parte da vida dele. Porque o grande problema é quando nós eliminamos totalmente o mundo sonoro. E a criança somente usa, no caso, a linguagem dos sinais, né? Então, essa criança pequena, nós ficávamos, por exemplo, com uma bola na mão, né? Então, às vezes a mãe segurando a criança, e nós ficávamos bola, 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 jogava a bola no chão. Então, essa criança, desde pequena, já ia sendo treinada, incentivada a fala. Depois surgiu a comunicação total, que intermediou o oralismo e o bilinguismo, né? Que é, no caso, a linguagem dos sinais. A comunicação total, nós usávamos todos os estímulos. Então, fazia dramatização, fazia linguagem dos sinais, fazia mímica, né? Essa foi uma transição que nós passamos. A linguagem dos sinais, ela veio para somar, ela trouxe um ganho-benefício, ou o senhor acha que não? Então, eu acho que o problema é as pessoas ficarem nos extremos. Quando eu era oralista e comecei a ter contato com a linguagem de sinais, eu me encantei com a linguagem de sinais, né? E me encanto, é uma língua belíssima mesmo. E comecei a estudar, e mesmo na instituição onde eu trabalhava, que não aceitava, eu acabava até tendo um certo embate com os profissionais da escola. Só que hoje, o que acontece? O surdo hoje, apesar de muitos deles terem a capacidade de entrar nesse mundo sonoro, né, é quase que um pecado falar de um surdo falar, né, dele passar a usar essa capacidade que ele também tem. Eu acho que a linguagem de sinais todo surdo deve aprender, é a língua dele, né? Inclusive na legislação é considerado, nós temos a língua portuguesa, a língua 1 e a língua 2 é a Libras, né? E na legislação prevê, inclusive, que ele tem direito de uma escola bilíngue, o surdo, não nesses moldes que são oferecidos nas escolas. A escola, quando tem um surdo na sala de aula, eles colocam um tradutor e intérprete, né? Que ele fica ali na frente, né, reproduzindo o que o professor do curso regular está ensinando, e esse surdo também tem, durante a semana, 2 vezes por semana, ele vai numa sala onde ele recebe alguns estímulos, algumas orientações nas questões de aprendizagem. Mas isso, se nós formos analisar a questão da legislação, o surdo ele tem direito de ter uma escola bilíngue. Então, ele teria como nós temos uma escola que ensina inglês, que num período é inglês, na outra é português, ele teria, no primeiro momento dele, como a legislação prevê, ele teria, o surdo, a criança surda, ela teria que ter contato com os surdos. Isso é importantíssimo. O surdo ele tem que ter contato com o surdo porque ele começa a ter orgulho da língua dele. Isso é muito importante, é questão cultural. Né? Mexe com o ego. Não, é questão, por exemplo, se você coloca uma criança de determinada raça, né? Raça negra junto com os brancos. Se ela não convive com o negro, porque o negro tem a sua cultura, né? A sua tradição, a sua história, né? A valorização do seu cabelo, da sua vestimenta, né? E ele tem orgulho de ser negro, né? Ou ele tem orgulho de ser japonês, ser brasileiro, sei lá, né? Porque ele vive no meio daquele grupo que tem uma história. Na hora que você pega o surdo, coloca no meio dos ouvintes, e tem uma pesquisa, inclusive, que crianças ouvintes que viveram no meio só de ouvintes, eles têm muito mais dificuldade de aprendizagem do que surdos que vivem no meio de surdos, né? Porque ele está dentro da cultura dele, dentro do ambiente dele, né? Ele tem a linguagem dos sinais, onde desenvolve a sua capacidade cognitiva muito mais amplamente, né? E no caso, a Libras, ela acabou afastando essa questão da oratória? Eu acredito que o surdo, acho que nessa luta que ele teve, que foi muito difícil, eu até entendo, é o momento que nós estamos passando. A luta que ele teve para ele conseguir espaço, e ele está lutando ainda até hoje, para ter espaço onde a língua dele seja respeitada, né?
de uma certa forma, afastou ele um pouco, né, afastou o surdo dessa possibilidade de também desenvolver a língua falada. Porque muitos alunos surdos, eles têm um bom potencial. É muito difícil para o deficiente auditivo conseguir desenvolver a língua falada? É difícil. O treinamento, e é por isso que talvez eles resistem, né? O treinamento é cansativo, é muito exaustivo. Por exemplo, na época, quando nós trabalhávamos só o oralismo, então nós tínhamos lá 4 horas de aula, 2 horas era somente de treinamento auditivo. Então nós ficávamos lá fazendo expressões corporais, né? Reproduzindo expressões corporais, que cada movimento da boca, né? Particularmente eu usava o método Suvak, cada movimento da boca, ela pode ser também expressa através do corpo. Então, por exemplo, o pá, né? Ele é explosivo. Então, nós podemos, com a criança, para a gente fazer um trabalho lúdico, né? Nós ficávamos lá, pá, 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 né? Ou tá, vá, né? Então, a gente usava o corpo, então ficava ali 1, 2 horas trabalhando o corpo, trabalhando as expressões corporais para poder organizar a fala dela, para ela falar com muita fluência, né? Para ela acabar entendendo qual som que ela estaria Exatamente. emitindo. E aproveitando o resíduo auditivo, porque aí também elas eram protetizadas, tinham os aparelhos auditivos, que hoje, na época, era muito primitivo, vamos dizer, em relação a hoje. Eu sou da época ainda que as crianças usavam uma caixinha aqui na frente, né? Mas era interessante que a gente fazia um trabalho onde ela pudesse aceitar aquele aparelho como fazendo parte do corpo dele. Era interessante, na época, não estou dizendo que hoje em dia é um outro momento, né? Estamos falando daquele momento. Naquele momento. Na época, quando nós pedíamos para ela fazer um desenho do corpo, era muito comum o surdo fazer o desenho do corpo e mesmo sem a roupa já colocava o aparelho. Quer dizer, porque o aparelho era o canal de contato que ele tinha com o mundo. Né? Uma sala nessa época, quantos alunos? Na legislação, 10 alunos, do 10 surdo. Alunos. E de deficiente intelectual, 15 alunos. Não era toda escola que tem essa sala especial? Na época, a classe especial era obrigatória desde que houvesse procura. Tendo procura necessário. Existia já essa preparação para ser professor voltado para essa inclusão? Então, nós tínhamos na época as escolas de pedagogia voltada à preparação do professor especialista. Aqui em Santos nós tivemos a Escola do Carmo, né? Com o surgimento da inclusão, nós observamos que as universidades, não tendo mais a procura, né? Ou não sei muito bem como é que aconteceu, eu sei que as universidades foram fechando e os professores que eram da época, eu sou um dos, né, que agora somos jurássicos, estamos morrendo ou aposentando. E aí agora surge uma grande questão, quem é que vai dar continuidade ao trabalho, mesmo que de acompanhamento, que agora a inclusão tem que ter uma sala de recurso, quem é que vai dar essa continuidade aos alunos? Quer dizer que nós tínhamos os cursos que acabaram sendo extintos e a grade curricular desses cursos não foi integrada aos cursos atuais. Então, os cursos atuais nós temos nas universidades a exigência de um curso de Libras e Educação Inclusiva. Mas acontece que o curso é de 80 horas. Né? Eu estudei, por exemplo, 5 anos e meio para ser professor de educação especial. Não são 80 horas que vão acabar atendendo. Então, o que acontece hoje, nós temos esses cursos de 80 horas, né, 80 horas de educação inclusiva em algumas universidades, 80 horas em Libras, e temos a pós-graduação, mas que não atende às necessidades dessas crianças. Nós vamos a um rápido intervalo. No próximo bloco vamos falar sobre isso, sobre a demanda, a preparação do corpo docente, sobre a estruturação das escolas. Daqui a pouquinho, do ponto de vista, logo após o nosso intervalo. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Ponto de Vista, falando da inclusão na educação. Professor e mestre em educação especial, professor Roberto Fonseca, nesse bate-papo conosco, estamos falando do início, de como começou, as classes especiais que existiam e a formação do professor que
que teria a responsabilidade de incluir essas crianças na sociedade, através da educação. Houve a supressão desses cursos. E, na verdade, não houve nada dentro de uma grade curricular que correspondesse à formação num grau necessário. Vamos começar a inclusão, mas já excluindo da grade um curso como esse? É assim que começa a inclusão da educação? Então, é que surgiram alguns estudiosos, pesquisadores, né, dizendo que deveria definitivamente acabar com a educação especial. A ideia da inclusão, ela é muito bonita. Você imagina a criança chegando na escola e a inspetora na porta, dominando Libras, né, sabendo lidar com o cego, né, que às vezes aparece um cego, a pessoa não sabe o que faz, pega nos braços do cego, né, não sabe... Atravessa a rua sem querer. Então, sabe lidar com cadeirante, desde a inspetora, a pessoa da cantina, né, enfim, todo o corpo, né, toda a comunidade trabalhando com essa criança. Então, esse seria a integração, seria maravilhoso. O professor do curso regular, ele teria uma boa formação na universidade, então quando ele recebesse lá um autista, uma criança do síndrome de Down, ele não ia, como normalmente acontece, eu não sei lidar com eles, nós que somos especialistas, que conversamos com os professores das salas regulares, eles dizem, não sei lidar, não sei o que fazer, né? Me ajude. E alguns até, acho que um mecanismo de defesa, né? Eu não quero não, eu não quero isso aí, porque eu não sei lidar com isso. Eu tive professores que chamavam, Roberto, eu não sei trabalhar com criança defeituosa. Não, mas ela não é defeituosa, não. Mas é porque a pessoa não sabe nem expressar, porque ela não teve formação. Aí surgiram os cursinhos por aí, mas nada que atenda realmente... Então a mudança, digamos assim, o que se tem de objetivo foi maravilhoso. O conceito... Conceito ótimo. Excelente. A prática, muito difícil. Se eliminou os cursos e a preparação para este professor, não só aquele que está se formando, mas aquele que já está em sala de aula nenhuma. Não houve nenhuma preparação para esses docentes? Não. E as crianças também. Eu lembro que quando aconteceu esse processo de mudança, eu tinha uma sala de surdos, que no máximo podia ter 10 alunos. Mas a gente só pode abrir uma outra sala se tiver mais 10 alunos. Eu estava, na época, com 18 alunos. Eu estava com 18 porque eu queria completar 20 para abrir outra sala, que funcionava desse jeito, né? Então, esses 8 alunos, eu tinha os documentos do aluno, mas era quase para você, porque assim, você fica você trabalha quase irregular muitas vezes para poder ajudar seu aluno, né? Porque o professor, ele se fecha no aluno, ele está preocupado com o aluno dele, né? E aí eu lembro que quando surgiu a inclusão, o pessoal chegou lá e disse, Roberto, nós vamos estar colocando seus alunos na sala regular. Que aluno vai? Para que sala vai esse? Que aluno vai esse? Não, espera, mas ele não está preparado para isso ainda, né? E foi uma fase muito difícil para nós. Então, os professores que estavam nas salas, que tinha sala especial, né, se viram numa situação delicada, porque eles também não foram informados dessa mudança abrupta que houve, né? E nós pegamos nossos alunos e precisamos, por exemplo, eu tive uma experiência, foi dolorosa, porque eu chegava para o meu aluno e falava, a partir de amanhã você vai para a sala regular. Aí ele ficava naquela, não, e com sinais, não, vai ser bom para você, fica tranquilo, vai ser bom, mas eu sabia que aquela mudança, daquela forma que estava sendo feita, né, não seria bom para ele, como não foi. Existiam erros na preparação anterior, na forma anterior da classe especial? Era errado, existiam falhas? Era algo arcaico? Então, essa é uma questão de discussão entre os doutores e pesquisadores, né, que chegam a determinadas conclusões. Então, mas no chão de fábrica, na prática. prática. No nosso trabalho, né, eu estou me aposentando agora da rede estadual, trabalhei na base aérea de Santos, lá tem uma escola onde eu trabalhei 30 anos na mesma escola, né? E lá eu posso dizer com segurança que nossos alunos tinham sucesso. Nós preparávamos o aluno, fazíamos na época a integração, e esse aluno ia até o ensino médio. Hoje nós temos alunos casados, trabalhando, tudo tranquilo. Quando surgiu a inclusão, apesar de ter a ideia ser ótima, tudo aconteceu de uma forma muito abrupta, e aí essas crianças foram colocadas no curso regular, dos 18,
nenhum deles terminaram o ensino médio. E hoje eu vejo os meus surdos vendendo bala. Ou seja, aquilo que era para proteger acabou deixando ao léu. É um projeto bonito, não sou contra a inclusão, né? Inclusive a reunião que nós tivemos aqui do fórum foi justamente para estimular os professores que ainda, porque esses professores que eram da classe especial, eles passaram a trabalhar nessas salas de recurso para atender esses alunos 2 vezes por semana, por algumas horas, né? E o meu pedido no fórum foi justamente que eles não trabalhassem só na sala, porque o professor hoje, que trabalhou na época, ele sabe, ele tem uma visão ampla da escola. Então, cabe ao professor especialista, isso bati muito na reunião, cabe ao professor especialista não ficar na sala dele, ele tem que intervir na sala junto com o professor do curso regular, ele tem que conquistar o professor. Porque não adianta você chegar lá e falar legislação, isso não. A educação não dá na força da lei. É a questão do afeto. Não dá para colocar a Não, você vai ter que fazer isso. Não. Então você tem que conquistar o professor, você tem que conquistar o diretor, você tem que conquistar o coordenador, porque existe o preconceito, existe a rejeição. Claro, porque todo mundo quer estar do lado do cara que é bacana, né? Ninguém quer ficar do lado do deficiente. Antes de nós colocarmos a questão do preconceito, o senhor colocou os professores especialistas. Não existe mais um curso formador de professores especialistas. Existe umas horas dentro da grade curricular do curso de pedagogia, é isso? Isso. Então, nós não temos mais uma formação de especialistas. Então, agora, as universidades, como eu falei, né? Os jurássicos, como eu, estão morrendo e se aposentando, e nós estamos vendo uma fragilidade muito grande. Então, as universidades percebendo isso e a necessidade desses profissionais, por exemplo, algumas universidades aqui mesmo de Santos, a Unimes, estão montando cursos de formação para professores especiais. Então, está se retomando a formação. Retomando. Voltando ao que era antes. Exatamente. Quando nós falamos de inclusão, muitas pessoas imaginam incluir a criança na escola, mas, na verdade, seria o contrário, seria preparar a escola e a sociedade para receber essa criança. Isso. Quando o senhor falou na imagem da inspetora de aluno, ela também teria que ser preparada. Exatamente. Nós falamos da imagem do diretor, do secretário, do corpo docente da escola, teria que ser preparado. Também o corpo técnico teria que ser preparado. Exatamente. O pessoal da secretaria, todos deveriam ser preparados. Exatamente. Os pais dos demais alunos, isto seria o ideal. Mas, obviamente, está longe do que nós pretendemos. Mas o que a criança encontra hoje, quando ela chega na escola, é o preconceito. Olha, hoje as pessoas têm muito medo de ser presa, né? Você sabe que hoje eu sou diretor de uma escola e os pais chegam, não sabem que eu sou professor de educação especial, e quando eles vêm com os filhos com deficiência, eles vêm já armados, porque eles já passaram por várias escolas, e as escolas, de uma forma assim, né, usando maneira, né, vão sutilmente, nós não temos preparo para atender o seu filho, né, porque eles sabem, os diretores sabem que, se caso eles rejeitarem a matrícula de uma criança especial, ele é preso. A legislação prevê isso. Então, os pais que estiverem me assistindo aí, se algum diretor diz, não tem vaga porque seu filho é especial, vai lá da parte que vai preso o diretor. Tem que ter a vaga. Ele tem que dar a vaga. Mas, ao mesmo tempo, esse pai tem que tomar cuidado, como eu falei, da questão da força da lei. Porque você chegar lá, você vê que o diretor não aceita, você vê que a equipe não está preparada, você vai colocar seu filho, que é tão vulnerável, no meio de cobras, né? Uma situação adversa. Não. Então você tem que ir lá ver os profissionais, ver se eles são sensíveis à causa, né? E aí tentar sensibilizar, porque o pai da criança especial, ela por si, devido aos preconceitos, aos problemas que ele encontra, ele é uma pessoa muitas das vezes até um pouco brava demais. E eu não tiro o direito dela de ser brava, é uma defesa, é um mecanismo de defesa dela. Mas, de qualquer forma, ela tem que tomar cuidado. Não, vai ficar assim, é assim que eu quero. E aí o que acontece? Coloca uma criança numa classe, um professor despreparado, a equipe despreparada,
E para o trabalho, não só com a criança especial, toda criança ela só aprende se houver a relação afetiva, não tem jeito, não tem como. E o especial muito mais, né? Mas o preconceito existe, tanto é que chegar lá na escola e falar, tem um mudinho lá, eu falo, gente, não tem mudo, porque não existe mudo, existe surdo. Mudo é um problema de ordem, né? Cordas vocais que um ouvinte pode ter, né? Então é errado falar surdo-mudo. E as pessoas têm esse hábito de falar surdo-mudo. É surdo, né? Nós temos aí o surdo e temos o deficiente auditivo. O surdo é aquele que realmente tem uma perda profunda e o deficiente auditivo é aquele que tem uma perda mais leve, que usando o aparelho ele consegue entender os sons e se desenvolve muito bem numa sala regular. Professor, o senhor como diretor de uma escola, essa dificuldade dos docentes em trabalhar ou aceitar, o que vem primeiro? Eu tenho dificuldade em trabalhar, eu vou buscar aprender, ou eu tenho dificuldade para aceitar esse aluno com essa necessidade especial? Eu acho que é o medo, né? Ele não foi formado para aquilo e muitas vezes ele não tem o apoio. Então você imagina, você está com uma criança autista na sala, né? Um surdo na sala, o que eu vou fazer? Que as situações vão surgindo, os problemas vão surgindo, né? Então eu acho que o professor ele fica... E existe uma exigência, uma cobrança muito grande também de qualidade do aluno, né? Da sala de aula, do rendimento. Então, é claro que um professor que tem crianças especiais, como hoje, tem salas, hoje na rede estadual principalmente, em cada sala de aula tem 2, 3 alunos com autismo, por exemplo. Eu vou fazer aqui o papel do advogado do diabo. Aqui. Digamos que eu seja um pai de aluno que entenda que a participação de uma criança especial na sala de aula acabe prejudicando a evolução da sala. Por conta, pede mais atenção, requer mais atenção. Isso é correto? Não. A criança, se o professor é preparado, uma criança especial na sala é benefício para todos. De que sentido, professor? Porque o professor, quando ele vai dar um determinado conteúdo, ele sabe que aquela criança precisa de algo mais. Então a aula dele, porque ele não é correto, é claro que existem casos e casos. Tem casos que realmente o atendimento deverá ser mais individualizado. Mas o bom professor, professor preparado. Professor preparado, professor envolvido, né? Ele vai preparar uma aula, né? com muito mais recursos e normalmente, né? Isso é minha experiência minha, porque muitas coisas a gente lê, outra coisa a gente vivencia, né? A minha experiência é que as salas por onde passaram os meus alunos do curso regular, né? Que saíram da classe especial, que foram para o curso regular, ou que mesmo os que estão na inclusão, quando a gente faz um bom trabalho com o aluno e faz um bom trabalho com o professor, todos os alunos são beneficiados. Ou seja, aquele aluno que precisa de um atendimento especial ou de uma forma especial para ensinar, acaba favorecendo toda a sala, porque essa forma especial vai ser para todos. Sim, vai compartilhar com todos. Você não vai dar uma aula para esse ou para aquele, não. Você vai dar uma aula facilitadora a mais por aquele aluno. Verdade, verdade. Na verdade... Essa sala, nós tínhamos antes uma sala de 10 alunos, né? E aí 15 alunos com deficiência intelectual. Na verdade, nós suprimimos essas salas. Hoje, o Estado, por mais que possa tentar, a sala não tem menos que 20, 25 alunos. 30, 35 alunos. Né? Então, vamos aumentar mais. 30, estou sendo bonzinho. 30, 35 alunos. Esse aluno que tinha uma condição melhor numa sala especial, hoje se vê diluído entre 34, 30 alunos. Não é necessário, teria que ter um acompanhamento especial também nesta sala. O professor teria que ter um auxiliar ou uma pessoa que também fosse capacitada a ajudar no desenvolvimento, já que até para um aluno comum, 30 já são muitos. Sim, aí isso existe também. Isso também. O pai pode solicitar para, quando a criança ela é muito limitada, né? Nós temos, por exemplo, crianças com síndrome de Down, onde algumas são muito comprometidas, então ela pode pedir um tutor, alguém que fique ao lado da criança. Mas isso não garante... Aquele profissional... Se vai ter um profissional... Mas mesmo que tenha um profissional, aquele profissional às vezes não é habilitado. Então ele fica ali praticamente contendo a criança, né? Mas não acompanhando o desenvolvimento dela. Ou seja, fica mais sendo
uma samambaia na sala. Está ali cuidando da criança, ela quer ir no banheiro, né? Ela... Acaba sendo um cuidador. Um cuidador, é um cuidador. Né? E não, na verdade, alguém que esteja envolvido com o desenvolvimento intelectual. Agora tem um problema, nós estamos vendo um momento difícil agora, porque nós discutimos isso no fórum. Existem cuidadores que são muito dedicados. E pode acontecer de alguns especialistas ficar na sala deles. E chega no momento onde o diretor fala, eu prefiro o cuidador do que o especialista. Estamos batendo esse papo com o professor Roberto Fonseca, falando sobre inclusão na educação. Vamos ao rápido intervalo e voltamos com o terceiro bloco do Ponto de Vista. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do Ponto de Vista, falando sobre inclusão na educação. O professor Roberto Fonseca, que é responsável e mestre também nessa questão de educação especial, nesse bate-papo. Encerramos o bloco falando dos técnicos, das pessoas capacitadas e dos cuidadores, que muitas vezes têm um papel mais eficiente do que o próprio técnico. O especialista pode, se ele não cumprir o papel dele, pode, por exemplo, o diretor preferir um cuidador. O especialista, ele não pode ficar dentro da sala de aula. Foi isso que nós falamos no fórum. Ele tem que estar junto do professor, junto com o coordenador, junto com o diretor, entrando nas salas de aula, fazendo reunião com os pais, esclarecendo as síndromes. Isso é importantíssimo. O especialista. O especialista. Ele não acompanha o aluno durante a aula, ou pode acompanhar em alguns períodos. Então, o especialista ele tem que perceber, que momento ele tem que observar qual é a maior necessidade da escola. Se ele percebe, ele tem que, em determinado momento, várias vezes, inúmeras vezes, eu fico no fundo da sala observando qual é a dinâmica da sala. Como é que o professor, principalmente de sexto ano em diante, né, onde a gente sabe que troca os professores, e o tempo é muito curto. São vários 50 professores, minutos, né? É um outro fator, né? Uma questão da educação especial, quando a criança tem uma deficiência intelectual, por exemplo, o grande problema nosso é o tempo. Se a criança sabe adição, sabe adição. Só que um probleminha que uma criança do curso regular faz em 10 minutos, ele leva meia hora. Então, às vezes, a pessoa, mas ele sabe, ele pode ser incluído. Então, talvez é uma coisa que também tem que ser discutido. Mas o especialista deve ficar observando. Inclusive, tive um caso, o ano passado, de um professor, e o meu aluno estava com dificuldade em matemática, está no 7º ano, e eu fui assistir a aula, o professor tinha colocado mesmo o aluno, porque o surdo tem que sentar logo na frente, para que ele possa fazer a leitura orofacial também, sempre ajuda, né? Não é algo que ele... pleno para o surdo, porque ler os lábios é difícil para eles, é cansativo, mas eles ficam lá na frente, não acaba tem ajudando. Muito, ajuda, não tem os estímulos, que se ele estiver lá no fundo acaba distraindo ele, né? E o professor tinha colocado mesmo o aluno na frente. Só que ele colocou do lado esquerdo da sala e o professor dava a explicação de costa para o meu aluno. O aluno estava na primeira fileira, no canto, e o professor, certo, com boa vontade, um professor maravilhoso ele, mas ele ficava de costa, da forma como ele estava, o aluno perdia a visão da lousa e da explicação dele. Então, falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos tirar ele da esquerda, vamos colocar na direita, na primeira fileira. Então, esses ajustes, o professor especialista, porque o professor do curso regular não tem essa visão, muitas outras coisas. Então, ele tem que estar ali atento, observando quem são os amigos, né? Às vezes você tem que ganhar alguns amigos do teu aluno, né? É claro que isso tudo você chama o aluno, e aí, como é que está? E você vai ganhando, porque na verdade o professor especialista, ele tem que ganhar todo mundo, né? Chamar para a causa. Ele tem que chamar. Eu tive uma professora que, há muitos anos atrás, eu tenho liberdade de falar porque ela já está aposentada e ela não vai se reconhecer na minha fala. E um dia ela falou para ela rejeitava assim, ela não sabia trabalhar, não queria saber. E aí eu precisei fazer uma manobra ali para ganhar a amizade dela, né? Interpretei alguns sonhos para ela, né? Porque eu sou muito adepto a Jung. E aí ela ficou minha amiga e por tabela, por ela ficar minha amiga, ela passou a gostar do meu aluno. Então você tem que fazer de tudo para você ganhar os professores e aí isso vai refletir no seu aluno. Agora, se o professor ficar na sala esperando
só receber o aluno, fazer o levantamento das dificuldades, fazendo 1000 relatórios, né? Porque hoje nós temos na sala de recurso 1000 relatórios para fazer, né? Que leva mais tempo do que a atividade com o aluno, né? E se o professor ficar fazendo um relatório e recebendo o aluno na sala e não dando conta de tudo que está ao seu redor, né? De toda a dinâmica da escola, com certeza o aluno é prejudicado. E no caso, aquela pessoa que foi colocada ao lado daquela criança, que talvez esteja mais próxima dela, que está observando mais o que está acontecendo, passa a ser talvez a pessoa que vai mais ajudá-la. Então, o professor especialista, ele tem que sair da sua sala e tem que intervir em toda a comunidade escolar. Professor especialista, é um por período, é um por escola? Existe uma norma? Toda escola é obrigada a ter um? Ah, sim. Tendo a demanda, nós temos o professor especialista deficiente auditivo ou surdo é um e deficiente intelectual é outro. Né? O professor, quando nós somos contratados, na rede estadual funciona assim, não sei nas demais redes. Então, nós não atuamos, no caso eu, deficiente auditivo, com o deficiente intelectual. Somente no caso quando, além de deficiente auditivo, ele também é deficiente intelectual. Mas no caso, o senhor como o professor especialista, o senhor é um professor para um período inteiro de aula? Para um período. Aí nós montamos grupos, por isso que montaram a sala de recurso. Então, por exemplo, nós temos lá 20 alunos, ou 16 alunos, como no caso, né? De crianças com deficiência intelectual. Então, os alunos que estudam no período da manhã terão aula com um professor no período da tarde. Os que têm aula na tarde terão com outro professor no período da manhã, no contraturno. Isso. No contraturno. Isso. É obrigatório a escola, de acordo? Tem demanda, é obrigatório ter o professor especialista? Sim, é obrigatório, o pai deve exigir, ele deve ir na diretoria de ensino solicitar, vai no fórum, reclama, o surdo tem direito da sala de recurso e do tradutor e intérprete na sala de aula. E a criança especial tem também o direito da sala de recurso e, quando necessário, aí, de alguém acompanhando ela em sala de aula. Vou além um pouquinho na questão da creche. O senhor disse no início aqui do programa que começava a se trabalhar aos 9 meses, detectou deficiência auditiva, começava a se trabalhar. Hoje nós temos a creche. Como é que é feito na creche? O professor especialista está presente também na creche? Então, como eu trabalhei 30 anos na rede estadual, nós não temos crianças de pré-escola, nada. O que eu sei é que as crianças são colocadas na creche e não tem absolutamente nenhum atendimento. Que eu saiba, eu não posso dizer na rede, nas outras demais redes. Sim, mas não é uma obrigação dentro da rede pública, isso? Então, eu não conheço nenhum caso. E as crianças que nós recebemos, na grande maioria das vezes, eles vêm de creches, onde as pessoas não têm absolutamente nenhum tipo de informação. A criança normalmente fica, se ela é uma criança assim boazinha, fica lá no cantinho. Se ela é hiperativa, ela é, às vezes, com certeza, né? Pelo menos a experiência que a gente tem, né? Ela é punida de alguma forma na creche, ficando de castigo. E nós temos um problema grave, que é a questão dos pais. Nós temos o índice, cada vez aumenta mais o número de autistas. E quando essas crianças da creche chegam na escola, né? No caso, nós temos de primeiro ao ensino médio, quando chega no primeiro ano, nós detectamos que, nós não podemos dizer, não podemos diagnosticar, porque nós não somos profissionais para fazer isso, mas detectamos que aquela criança tem algum problema. Uma dificuldade. Né? Alguma dificuldade. Algo que prejudica a aprendizagem. Claro que pela experiência nós já sabemos que aquela criança, por exemplo, é autista. Né? Mas a gente encaminha para o psicólogo. Olha, demora. O pai leva meses para levar para o psicólogo. É o primeiro momento que ele já rejeita a ideia, ele sabe que o filho tem alguma coisa, tem algum problema, mas ele rejeita. Depois disso, ele leva para o psicólogo comprova que a criança tem, às vezes não fecha diagnóstico, mas diz, olha, tudo indica que é um autismo. Por exemplo, do autismo, que a criança realmente é muito evidente a mudança de comportamento dela, né? E, nesse caso, nossa experiência é que o pai tira o filho da escola. Então, nós temos uma lacuna na creche e temos também um outro espaço dentro
do corpo docente, que é o psicólogo. Se a escola tivesse um psicopedagogo, não sei se esse é o nome, um psicólogo dentro do seu corpo técnico, o laudo seria muito mais rápido. Sim, nós precisaríamos de ter um corpo multidisciplinar dentro da escola, no caso, né? Então, a educação inclusiva já começa por aí, em um corpo adaptado para receber. Eu não sei se você está percebendo, eu nem falo o que é bom, sabe? Sim. Eu tento até, a gente, sabe, foram 30 anos de trabalho, 33 anos de trabalho, e às vezes as pessoas falam, não, mas a inclusão dá certo, isso dá certo. Não, tudo bem, vamos falar aqui do que está acontecendo na escola, vamos entendeu? tentar. Quer dizer, então falar de um corpo multidisciplinar na escola, eu sei que nunca vai acontecer. Mas é o ato falho, né? Seria espetacular, né? Ter uma fono, ter uma psicóloga. Porque eu estou fazendo a comparação com o que nós tínhamos antes e com o que foi colocado hoje, né? O conceito da inclusão é maravilhoso, só que na prática ele está se dando bem distorcido. Falta tudo, né? Falta tudo. Então, se planejou-se o conceito, mas esqueceu de se preparar o conteúdo, né? Se preparar o corpo docente, se preparar a condição da escola, se preparar a condição da creche, que é uma realidade hoje. E o senhor me disse, o problema é detectado muitas vezes lá, com 9 meses, 1 ano de idade. Exatamente. Quer dizer, a criança aos 3 anos na creche, aos 6 anos na escola, 3 anos sem perceber esse problema, ou percebendo o problema, mas sem uma ajuda capacitada para educar. Então, essa é uma grande lacuna na educação. Esse é um grande problema, porque se você pega uma criança, vamos que seja com 3 anos, e começa a fazer um bom trabalho, porque o Goleman e o Gardner, que falam das múltiplas inteligências, nós temos várias inteligências, né? Temos a inteligência lógica matemática, temos linguística, temos várias, musical, enfim. E essas janelas, ele diz que são janelas que vão se fechando. Nós sabemos que não que elas se fecham completamente, mas elas vão se fechando. Então, para você aprender uma língua, por exemplo, é claro que uma criança que começa a aprender uma língua aos 3 anos de idade, ela vai falar fluentemente. Você pega uma pessoa com 15, 20 anos, começa uma língua, ela já vai ter muitas dificuldades. Então, você imagina, essa criança, o período mais nobre da vida dela, onde as janelas estão abertas, não foram exploradas. A receptividade. Aí você pega essa criança, como acontece, às vezes chega na nossa escola, uma criança com 10 anos, 11 anos. Na minha cabeça, eu não falo, mas eu falo pai, né? Eu falo pai, mãe, né? Você matou seu filho, né? Não falo isso, porque senão ele está desesperado, né? Por quê? As janelas estão se fechando. Então, o que poderia ser desenvolvido com aquela criança foi privado. Né? Então, a escola a creche, deveria ser o lugar, né, de pessoas mais bem preparadas, né, mais do que um professor universitário, para trabalhar as inteligências daquelas crianças. Não só das crianças com necessidades especiais, mas todas. Todas, né? É o que o senhor acabou de falar. Com uma criança especial na sala, a aula é muito mais elaborada. Exatamente. E fica com a percepção para a criança muito melhor. Exatamente. E tem uma questão que eu queria deixar também, eu acho que é importante, é que quando nós falamos de educação inclusiva, temos que separar a educação inclusiva dessa área que nós falamos agora, da criança surda, do cadeirante, do cego, e a educação inclusiva, que ela é ampla. A criança que está emocionalmente abalada, a criança que perdeu um pai, enfim, todos esses problemas emocionais que a criança passa, a criança que é carente, que é pobre, que mora na favela, que vem sem um sapatinho. Todos esses contrastes. Tudo isso seria educação inclusiva. Por isso que eu falo, ela é muito bonita. Ela teria que atender, né, pela pesquisa, 29,3% das nossas crianças da rede estadual são inclusivas. 10% são especiais. 29,3%. 3%. Desses 29, 10% são especiais ou acresce mais 10%? Não, 10 são especiais. 10% porque são especiais. 10% da humanidade é deficiente, nasce com uma certa deficiência, né? O docente, o professor especialista, ele tem que ter isso como sendo um dom. Fala um pouquinho do seu dom, professor. Como começou? Minha história. As pessoas podem. A gente tem uns 3 minutos ainda, finalizando ainda. A minha história quando eu estava no 3º ano, eu tinha muita dificuldade na aprendizagem, tinha muita dificuldade. E uma professora, que era psicóloga alemã, e ela chamou minha mãe e falou, olha, seu filho tem uma deficiência. Eu estava do lado da minha mãe, ela estava vestindo um avental branco, cabelo preso.
E ela era enorme para mim, né? E ela falou, olha, seu filho ele tem uma deficiência, eu recomendo para a senhora que ele seja marceneiro, né? E fez essa proposta para minha mãe. E a minha mãe saiu da escola e na esquina da escola tinha uma professora particular, né? E colocou eu lá na escola particular e ela dizia para mim, meu filho, você vai ser diretor de uma escola, né? Então a minha mãe foi essa vida, ela me deu vida. E, inclusive naquele prédio Martim Afonso que tem em São Vicente, né? Um dia ela passou por lá, nós estávamos subindo, ela falou, eu ainda vou ganhar dinheiro, comprar esse prédio para você fazer a sua escola. Hoje eu estou diretor de uma escola, né? Uma escola muito grande, que é a Escola Henrique Oswald, que é uma instituição, e isso me motiva a eu, quando eu tenho os meus alunos especiais, contar a minha história para eles. Hoje eu sou diretor, eu fiz um curso de graduação, fiz mestrado, né? E alguém lá atrás disse que que eu não teria capacidade, né, de me desenvolver. Então eu acho que quando a gente recebe o amor de alguém e pessoas preparadas, que foram minhas professoras, que me ajudaram, eu acho que a gente supera todas as dificuldades. Estou eu aqui, um aluno inclusivo, conversando com você. Eu quero agradecer a participação do senhor, professor. É lógico, o programa teria que ser no mínimo umas 2, 3 horas a mais para que a gente pudesse explanar mais sobre esse tema, que é tão importante e me parece que necessita de muitas adaptações, né, por parte dos governantes. Queria suas considerações. Eu acho que algumas mães vão estar me ouvindo aqui, eu queria que vocês tivessem a mesma garra da minha mãe. Acredite no potencial do seu filho, corre atrás. Hoje, na época não tinha direitos, hoje tem muitos direitos, corre atrás. Seu filho vai superar, viu? Agradecendo mais uma vez o professor, agradecendo sempre a sua audiência e deixando uma pergunta no ar. O que você está fazendo para a inclusão, não só na educação, mas também na sociedade? Continue na programação da TV Câmara e até o próximo Ponto de Vista.